todos. Vamos dar início mais esse culto. E eu vou ler aqui o Salmo 146. Os irmãos que puderem acompanhar. O Salmo 146, ele diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma. Vou começar de novo. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai em espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar, e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta o abatido, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Então, que nós possamos, nesta manhã, fazer como o salmista, possamos louvar ao Senhor, porque te abates a minha alma, Então, possamos, nesta manhã, realmente dedicar um momento de adoração a Deus, e que realmente seja tudo para a honra e glória do nome santo dele. E realmente nós possamos colocar nossos problemas nas mãos de Deus, pedir para que Ele nos sustente, pedir para que Ele nos conduza, e que nós possamos abrir o nosso coração e realmente dedicar momentos de louvor ao Senhor. Vou fazer uma oração, nós vamos poder ficar de pé. Senhor, queremos te louvar nesta manhã, queremos te bendizer, te exaltar, queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que realmente nós possamos, meu Deus, colocar a nossa fé em ti, possamos colocar a nossa confiança em ti, Senhor Deus, porque sabemos que temos que ter a nossa esperança em ti. Sabemos que é o Senhor que nos dá a vida. Amém. O Senhor nos dá o fôlego de vida, o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos sustenta a cada dia, Senhor. Que eu possa visitar a cada um que está nesse lugar, que possa haver cura aqui, Senhor, que possa haver restauração, que possa haver, Senhor Deus, a manifestação da glória do Senhor, meu Pai. Que eu possa suprir as necessidades, meu Deus, que nada venha faltar aos teus filhos, meu Pai, aqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham também pela internet, meu Pai, que realmente eu possa abrir portas de emprego, que nada venha faltar, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, é que te pedimos. Amém. Amém. Vamos louvar agora, vamos dizer que o Senhor é santo. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória.
ele se enfurece. E ele vai continuar se enfurecendo. As tribulações vão continuar vindo. Eu vou continuar chorando à noite muitas vezes. Mas é sempre de manhã. Eu me lembro que o Senhor existe e que o teu amor não falha. E que a tua verdade é presente em minha vida. E que independente de qualquer coisa, por mais que minha vida esteja muito boa ou muito ruim, o seu amor continua o mesmo. Porque é isso que essa música fala. Essa música fala assim: o teu amor não muda. A sua vida não muda. Deus, uma coisa que eu gosto muito sobre Deus é que para Ele não existe começo, meio e fim. Para Ele não existe princípio e fim. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Porque para Ele tudo é presente, tudo é passado, tudo é futuro. Porque Ele sempre esteve lá. E Ele continua lá. Ele não teve início e fim. Ele sempre foi. Deus não é algo. Ele simplesmente é. E entender isso é o que faz a gente de fato cantar e louvar o nome dele. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para ser louvor, para ser não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu
da oferta. Os irmãos podem se assentar. Pessoal da igreja com a paz de Deus. Amém? Convido a igreja para abrir a Bíblia em 2 Coríntios, versículo 9. No capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. Lembre-se disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Que hoje vocês possam trazer sua oferta em dinheiro, sua oferta em louvor, sua oferta em adoração, mas que hoje vocês não tragam com tristeza, ou porque eu estou pedindo, ou porque o pastor está pedindo, mas que vocês tragam com coração, graças a Deus por tudo que Deus já fez na vida de vocês e tudo que Deus ainda vai fazer. Amém? Eu convido a igreja para se colocar de pé para a gente orar. Paizinho, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esses louvores, Senhor, que já foram colocados, Senhor, no teu altar, Pai. Ô, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, agradecendo, Senhor, mais um dia de vida, Pai. Ô, Deus, obrigado, Senhor, por todos os seus irmãos que estão aqui, seus filhos, Paizinho. Ô, Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, cada um, Senhor. Ô, Jesus, que o Senhor venha estar indo de encontro, Senhor, em cada celeiro, Senhor, em cada casa, Paizinho. Ô, Jesus, que o Senhor venha estar, Senhor, multiplicando, Senhor, as bênçãos, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Não somente em dinheiro, Senhor, mas também em bênçãos, Senhor, em saúde, Paizinho. Ô, Jesus, que nada possa faltar, Senhor, na vida dos seus filhos, Pai. Ô, Jesus, eu já quero te agradecer, Senhor, pelas ofertas, Senhor, que vão ser colocadas aqui, Paizinho. Ô, Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, que não tem faltado, Pai. Ô, Jesus, venha estar abençoando, Senhor, esse dinheiro, Senhor. Ô, Jesus, venha estar dando sabedoria, Pai, para que seja, Senhor, colocado, Senhor, na tua obra, Senhor, da forma correta, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Nós vamos louvar mais uma canção. Meus irmãos trouxeram a oferta. Podem fazer, a gente colocar no circo, tá?
Já aproveitando que eu estou aqui, eu vou aproveitar para dar um recado aos jovens. Bom, dia 16 de outubro, às 7h30 provavelmente, nós vamos ter um culto de jovens. O horário, eu falo provavelmente porque nós estamos vendo se a gente consegue chegar mais cedo, bem mais cedo mesmo, para fazer evangelismo na região. Assim, a gente convida o pessoal que mora aqui perto para o culto já. Então, eu vou conversando com vocês, mas é isso, já deixem na agenda que vai ter culto de jovens às 7h30, com certeza, no sábado, dia 16 de outubro, tá bom? E é isso, e se você tem menos de 30 anos, você já é... Nossa, você é jovem. E outra coisa, os jovens, né, me procurem no final do culto que eu vou conversar com vocês sobre peça, teatro, essas coisas que vão ter no culto, tá bom? Graças a Deus, amados. Então aí, gente, ela falou menos de 30, mas a turma que se sente jovem pode vir pro culto, tá bom? Mesmo que você tenha mais de 30, não tem problema. Então vamos lá. Eu gostaria de chamar o David. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos estar assim, sendo edificados pela palavra. Vocês podem se sentar. Eu gostaria também de apresentar para vocês a Elisângela, minha cunhada, né? Elis, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe muito. Você está em casa, está na casa do Pai. A Elis, a esposa da Lê, né? Uma bênção no nosso meio. E a gente fica muito feliz, viu, Elis? Porque você libera o Alê para estar com a gente todo domingo, mesmo sendo tão longe. E sempre está aqui com a gente, é uma grande bênção. E a gente sabe que o seu Alê está aqui tocando, sendo uma bênção, é porque tem você, né? Como intercessora, como quem dá suporte, como quem está cuidando dele, deixando tudo organizado em casa para que ele possa estar aqui em paz. E a esposa tem esse papel e a gente reconhece assim, todo esse amor e esse carinho que você tem cuidado do Alê. E você é um presente de Deus para nós, junto com seu esposo, viu? A gente está muito feliz que você está aqui. Deus abençoe você. E volte sempre, e a gente sempre fala que na igreja não existe visita, né? A gente está na casa do Senhor, na casa do nosso Pai, então nós estamos à vontade na casa do Senhor. Seja muito bem-vinda, viu? Ele volte sempre. Amém. Vamos orar pelo David. Eu vou pedir para vocês levantarem, né? A penúltima vez, porque depois eu desço apostólica, louvor, para nós orarmos pela vida deles. Tem suas mãos para cá, o David dispensa a apresentação, já é nosso, já é de casa, né, David? Então vamos orar por ele. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, te agradecemos a Deus por todas as bênçãos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja auxiliando o teu filho em tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor. Nós queremos dizer para ti, Pai, que o Senhor tem total liberdade, Senhor, de usá-lo, assim como o Senhor tem feito, Pai, assim como o Senhor tem usado o teu filho com graça e com sabedoria, que o Senhor possa fazer hoje mais uma vez. E antes da pregação, Senhor, nós como igreja queremos abençoar o teu filho. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe também a vida pessoal dele, Pai. Abençoe todas as suas necessidades, tudo aquilo que ele tem estudado, se empenhado, tudo
vida pessoal, que o Senhor possa estar concedendo de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Nós também te louvamos, ó Pai, porque nesta semana teu filho fez mais de um ano de vida. E nós te agradecemos pela vida dele. Pedimos que este novo ano seja um ano de boas surpresas, Pai. Seja um ano, Pai, que ele receba presentes do Senhor, que ele tem esperado há muitos anos, ó Pai. E que ele possa se alegrar com esse novo ano, um novo ciclo na vida dele, que está iniciando para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de Deus. Eu, antes de partir, meus irmãos, ministração dessa manhã para a mensagem, a nossa meditação, queria agradecer cada um dos irmãos que dispuseram um minuto para me dar os parabéns por meio dos aplicativos, por meio do estudo lá que nós temos de 1 Pedro. Obrigado pelo carinho, pelas felicitações, meus irmãos. Fiquei muito feliz. E eu quero agradecer um agradecimento especial se o Nicolas estiver me vendo aí. Obrigado, Nicolas, pelo seu parabéns, viu? Como você disse no áudio, semana para mim. Tamo junto. Bom? Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pelo carinho e pelas felicitações. Irmãos, agora vamos partir para o Ministério da Palavra. E a palavra que eu gostaria de meditar com a igreja hoje se encontra lá na primeira carta que Paulo escreveu a seu discípulo Timóteo, capítulo 4. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Aqueles que estão achando, peço a gentileza de se colocar de pé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Primeira carta de Paulo, capítulo 4, verso de número 12. A gente pede assim, irmãos, para ficar de pé, diante daquela palavra, daquela passagem de Neemias, quando Esdras abre o livro da lei diante do povo em reverência diante da lei se coloca de pé. É importante a gente só destacar, porque às vezes a gente fala, vamos ficar de pé, fazer que nem aquele povo lá que adorava o Senhor no passado. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Somente esse versículo hoje, irmãos. Gostaria de orar mais uma vez, amém? Senhor, estamos diante agora da tua palavra, Pai, e ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que tem ocorrido aqui no culto, pela tua presença, pelos louvores que nós entoamos, meu Pai. Obrigado pela tua presença, Pai, pela tua graça sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, mediante a tua graça, mediante a tua misericórdia, quero pedir mais uma vez, Pai, que o Senhor me use essa manhã para transmitir a tua palavra. Abençoa, Pai, que seja o Espírito Santo falando a cada coração daqueles que estão presentes e daqueles também que me ouvem. Abençoa, Senhor, e diminua eu, Senhor, para que tu cresças nesta manhã e a tua palavra encontre, meu Pai, terra fértil nesta manhã. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. A igreja pode se assentar um instante. Irmãos, o que é preciso para termos uma igreja sadia e abençoada nos dias de hoje?
Gostaria de começar essa mensagem com essa pergunta: o que é preciso para termos uma igreja sadia e abençoada nos dias de hoje? Como podemos revivermos a igreja de Atos capítulo 2, que caía na graça do povo e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos? Eu creio, irmãos, que essas perguntas são frequentes no coração de muitos pastores, de muitos líderes, irmãos, que desejam cumprir cabalmente o seu ministério. E essas perguntas são legítimas, não há erro um líder desejar essas coisas. A maioria dos líderes, irmãos, tem o desejo de ver a comunidade que lidera sendo abençoada com os dons espirituais, ver pessoas se convertendo, ver também a igreja crescendo em número, mas também em qualidade. Eu creio que é o desejo de muitos líderes no Brasil. Ainda mais que nós viemos de 2 anos de pandemia, que as portas da igreja se fecharam. Eu creio que muitos líderes estão com a interrogação: o que fazer agora? Como que eu vou? Como que o povo vai voltar para a igreja? Eu gostaria que tivesse todos na igreja novamente. E eu acredito, irmãos, que são ambições de alguns líderes dos nossos dias. Mas quando lemos, irmãos, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, podemos notar que Paulo estava preocupado com a preservação da doutrina da igreja. Podemos ver isso lá no capítulo 1, versos 3 a 5, a qual ele diz: quando estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que promovem discussões do que o serviço a Deus, na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Podemos ver, irmãos, nesses versos que Paulo incumbiu a Timóteo de preservar a sã doutrina da palavra de Deus na igreja. Essa era a preocupação de Paulo, que a palavra de Deus não caísse em desuso, que a palavra de Deus não deixasse de ser pregada, que o Evangelho não deixasse de ser ensinado. Por isso ele enviou Timóteo: fique em Éfeso, Timóteo, para admoestares a certas pessoas que não ensinem outras doutrinas, mas que preservem a integridade da palavra de Deus. Mas não é somente isso, irmãos. O apóstolo Paulo também estava colocando Timóteo à frente da igreja, como pastor da igreja, como líder da igreja. E no decorrer dessa carta, nós podemos ver que Paulo, irmãos, lhe dá instruções de como ele deve proceder como líder daquela comunidade, como líder da igreja. Mas para realizar essa tarefa, irmãos, Timóteo tinha que cuidar primeiramente de si mesmo. É isso que eu acho fantástico aqui no Conselhos de Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: antes de você cuidar da igreja, cuide de si mesmo. Como que você vai cuidar da igreja se você não cuida de si mesmo? Como que você vai cuidar da fé da igreja se você não cuida da sua própria fé? Era isso mais ou menos que Paulo estava instruindo a Timóteo. Ele tinha antes, irmãos, antes de exigir algo de alguém, primeiro ele tinha que ser um exemplo para a igreja. E essa manhã, irmãos, eu gostaria de ver com vocês alguns conselhos que Paulo dá em relação a Timóteo, para que ele pudesse ser um bom ministro do Evangelho, um bom líder, um bom pastor. Esses conselhos eram para o jovem Timóteo. Mas se nós prestarmos atenção, esses conselhos servem também para mim, para todas as gerações aqui presentes. Amém? Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo: seja exemplo para os fiéis na palavra.
Nota comigo o versículo 12. Seja padrão dos fiéis, ele diz, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Seja exemplo dos fiéis na palavra. A palavra de Timóteo, irmãos, deveria transmitir graça àqueles que ouviriam. Nesse caso, jovens, adultos, velhos, crianças e adolescentes. Deveria transmitir graça àqueles que ouviriam. As palavras de Timóteo deveriam ser verdadeiras, de confiança, palavras de sabedoria e consolo. Timóteo deveria, irmãos, ponderar a maneira de falar. Ele estava incumbido de exercer ministério em que teria que exortar muitas pessoas da igreja de Éfeso. Timóteo, irmãos, teria que dar ordens na igreja para que se não se ensinasse outra doutrina além do Evangelho, mas somente deveria se ensinar a doutrina dos apóstolos que eles haviam recebido e transmitido para aqueles discípulos que seguiam os apóstolos, ou seja, o próprio Evangelho. Eu me lembro certa vez que eu trabalhava na Drogazil, eu era operador de máquina, tinha um jovem crente muito brincalhão. Certa vez ele chegou em mim, David, você viu? Eu falei, não, viu o quê? As 7 estratégias de Satanás que está lá no YouTube para derrubar o crente. Eu olhei para ele e falei, isso aí está escrito na Bíblia? Ele ficou um pouco desconcertado, não está na Bíblia, mas está lá. Eu falei, só toma cuidado com essa questão do YouTube, com essa questão de que eles ensinam muita coisa. Sempre se baseia pela palavra de Deus. Satanás quer destruir nossa vida, isso não é novidade. Mas se baseia pelo que a Bíblia diz. A Bíblia fala para você buscar Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força. Se preocupa com a estratégia dele, não, porque ele já é um inimigo derrotado. Então cuidado com essa questão do YouTube. Tá? Ele saiu cabisbaixo, mas recebeu a palavra, graças a Deus. E no capítulo 5, irmãos, verso 1 e 2, nos diz que Timóteo deveria exortar os idosos como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Ele deveria fazer isso com toda a pureza. A palavra exortar que aparece aí no texto significa incentivar, ou seja, incentivá-los com toda a pureza. Ou seja, um bom ministro, como ele seria, deveria se dirigir aos fiéis com uma atitude de respeito que é semelhante ao respeito dedicado a membros de uma família. Por isso que o texto diz, exorta as irmãs, as idosas como mães, aos idosos como pais. Ele deveria tratar como se estivesse tratando membros de sua própria família. Dessa forma que Timóteo deveria exortar a igreja. E lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, versos 34 a 36, Jesus certa vez declarou o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. O homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Há uma advertência severa para nós, irmãos, que de toda palavra torta, toda palavra frívola que sair dos nossos lábios, delas daremos conta naquele grande dia que comparecemos diante de Deus. Por isso temos que tomar cuidado com o que nós falamos e como falamos. As palavras de Timóteo aqui teriam que proceder de um coração puro, para que pudessem transmitir graça àqueles que ouviriam. E para conseguir fazer isso, irmãos, ele teria que primeiro purificar o seu coração. Ele teria, irmãos, que ter um coração transformado pelo poder da palavra de Deus. Dessa forma, ele transmitiria palavras puras, palavras abençoadas, palavras de consolo, porque elas lançariam do coração regenerado, que é a palavra, por meio da palavra de Deus. Assim, irmãos, da mesma forma que Paulo diz a Timóteo,
nós também temos que ser exemplos na palavra. Nossas palavras, irmãos, têm que ser ponderadas, têm que transmitir confiança e credibilidade. Para isso, irmãos, nossos corações têm que ser regenerados por meio da palavra. O que tem saído de nossa boca ultimamente? Será que nós podemos dizer que tem saído palavras de vida eterna? Certa vez Pedro estava junto com os discípulos e o Senhor começa a pregar sobre a sua morte. Ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. E muitos discípulos começam a dizer: duro é esse discurso. E muitos discípulos, diz o texto, começaram a abandonar o Senhor. E o Senhor volta-se para os 12 e diz: vocês também não vão? E Pedro diz o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Então, que as nossas palavras, irmãos, têm que transmitir vida àqueles que nos ouvem. Não podemos, irmãos, dessa forma falar coisas boas sendo maus por dentro. Possamos regenerar por meio da palavra de Deus. Segundo conselho que Paulo dá a Timóteo: primeiro, seja exemplo na palavra. Segundo, seja exemplo no procedimento, através de uma vida justa. Continuando o texto, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Por causa da cultura, irmãos, grega, que dava muito valor à idade e à experiência de Timóteo ser jovem, ele teria de obter o respeito da igreja ao ser um exemplo de procedimento. No capítulo 7, versículo de número 7, Paulo diz para ele o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Através, irmãos, do procedimento de Timóteo na igreja, as pessoas não desprezariam ser jovem, mas louvariam a Deus mediante a sua luta. Nesse verso, irmãos, Paulo ele faz um contraste entre as disciplinas espirituais e os deveres dos oficiais romanos, que era se exercitar para preparar-se para a batalha. E ele exalta, ele mostra a superioridade dos exercícios espirituais, dizendo que ela tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Por isso ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, porque ela tem promessa da vida que agora é, mas também da vida que há de ser. Não é assim com os exercícios físicos, ele diz. Em sua primeira carta que Pedro escreveu, lá no capítulo 1, verso 15, essa carta nós estudamos de terça-feira à noite. Ele vai dizer lá no versículo 15 o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Quantos aqui já ouviram falar daquele evangelista Dwight Moody? Dwight Moody foi um dos maiores evangelistas de sua época, do século passado. E certa vez ele disse a seguinte frase, abre aspas: de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, mas 99 lerá o cristão. Fecha aspas. 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, mas 99 lerá o cristão. Então, irmãos, surge-nos a reflexão: o que as pessoas falam a teu respeito, ou a seu respeito? O que as pessoas dizem de você na escola, ou na faculdade, ou no seu trabalho? O que seus amigos pensam a vosso respeito? O que os seus familiares dizem a seu respeito? Precisamos, irmãos, transmitir o Evangelho não somente por meio da pregação, mas também, irmãos, com a nossa vida e conduta íntegra diante da sociedade
e diante do familiar, diante da igreja. A nossa ética moral, irmãos, deve ser o nosso cartão de visita, aonde quer que estejamos. As pessoas lá de fora da igreja devem olhar aqui para dentro e dizer: eis ali um exemplo de casamento. As pessoas, os solteiros de lá da igreja, devem olhar para cá e dizer: ali há exemplos de pessoas solteiras. As moças da igreja devem olhar aqui para dentro da igreja e dizer: ali há moças exemplos de mulheres. Precisamos transmitir o Evangelho para a nossa própria vida, ser santos em todo o nosso procedimento. Assim Paulo instrui Timóteo: seja exemplo em todo o vosso procedimento. Terceiro conselho: seja exemplo para os fiéis no amor. Continuando o texto, ele diz, torna-te padrão no procedimento e no amor. Paulo agora, irmãos, orienta Timóteo a ser exemplo de amor. Ele deveria, irmãos, tratar, como eu disse antes, os idosos como pais, aos moços como irmãos, as moças como irmãs e as idosas como mães. Deveria servir aos outros de todo o seu coração. O amor, irmãos, deveria ser a base de toda a exortação, de todo o ensino. Deveria estar pautado no amor e não apenas na doutrina. Você já conheceu alguém que é cheio de conhecimento, cheio de intelectualidade, mas com coração perverso? Era isso que Paulo estava querendo evitar que acontecesse com aquele jovem Timóteo. Mas a base de Timóteo deveria ser o amor. Paulo, orientando a igreja de Corinto, lá na sua carta que ele escreve, lá no capítulo 1, versos 4 e 7, ele vai dizer o seguinte daquela igreja: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Continuando o texto: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto: olha, eu dou graças a Deus, porque a graça que foi concedida a vocês, porque em tudo vocês foram enriquecidos, na palavra e no conhecimento, e também não falta nenhum dom para vocês. É isso que Paulo diz à igreja. Ele faz um grande elogio aqui no capítulo 1. Mas como a gente segue o texto lá no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, parece que Paulo, ele vai dizer o seguinte para a igreja, lá no capítulo 13, verso de número 1 a 3, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A igreja que recebeu elogio porque tinha dons, porque tinha palavras, porque tinha conhecimento, agora recebe essa advertência: se vocês têm tudo isso, mas não têm amor, nada disso vos aproveitará. E no capítulo 1, verso 5, Paulo diz a Timóteo: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de toda a fé sem hipocrisia. Toda orientação, irmãos, toda correção, todo ensino que Timóteo deveria transmitir à igreja tinha apenas uma finalidade: a preservação do amor com Deus. Mas para que isso fosse possível,
Timóteo deveria ser um exemplo de amor pela igreja. Jesus certa vez disse assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui Jesus declara, irmãos, que por causa do aumento da maldade, do pecado, de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, o amor de quase todos se esfriaria. Por isso que Timóteo deveria ser um exemplo também do amor. Recentemente, eu lembro que eu vi um filme, o nome desse filme é A Lista de Schindler. Não sei aqui quem já teve a oportunidade de assistir. Esse filme nos conta uma história que ocorreu lá no período da Alemanha nazista. Lá nos campos de concentração, onde os judeus foram mortos, ali, milhões de judeus foram mortos. E um homem que também era nazista, irmãos, ele via as pessoas sendo maltratadas e mortas pelos nazistas, e ele montou uma empresa, e ele comprava aqueles prisioneiros judeus, e ele agregava a sua empresa e mandava eles trabalhar para salvar a vida daqueles que seriam mortos. E ele comprou muitas pessoas. Por causa disso, dessa atitude dele, ele conseguiu salvar milhares de pessoas. Mas o que mais me impactou nesse filme foi que ele precisou fugir para outro lugar, para outro país, porque ele estava sendo perseguido por causa dessa prática, porque ele estava resgatando, sendo ele também um alemão. E as pessoas que ele resgatou querem agradecer ele. Fala: a gente quer agradecer pelo que você fez por nós. E ele começa a chorar com isso. E ele diz para as pessoas assim: se eu tivesse guardado mais dinheiro, eu poderia ter salvado mais pessoas. E começa a chorar ali amargamente. Olha o amor desse homem. Salvou milhares de pessoas. E quando ele foi receber agradecimento pelos seus feitos, ele começou a chorar dizendo: não, se eu tivesse guardado mais, se eu tivesse vendido talvez um relógio, eu poderia ter salvado mais pessoas. Isso é amor, irmãos. Isso é amor de fato. E da mesma forma, irmãos, nós também devemos ter como base de nosso ministério o amor. A correção, irmãos, todo o ensino, toda a nossa doutrina deve estar baseada pelo amor ao próximo. Para que Timóteo pudesse, irmãos, preservar o amor de uns pelos outros, ele mesmo deveria ser um exemplo de amor. Caso contrário, irmãos, nada daquilo que faria seria aproveitado. Quarto conselho que Paulo dá para Timóteo: seja o exemplo dos fiéis na fé. Continuando o texto aí, ele diz, no versículo 12 ainda: torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor e agora na fé. No capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz para Timóteo: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Por isso, irmãos, mediante o alerta dado pelo Espírito Santo, haveria pessoas que seriam usadas pelos demônios para ensinarem ensinos pervertidos que levariam alguns a se desviarem da fé. Apesar da sua pouca idade, irmãos, Timóteo deveria ser um exemplo de fé para aquela comunidade. Isto é, além da crença, irmãos, ele deveria ser um exemplo de fidelidade e compromisso a Deus. Quando Paulo chama Timóteo para o acompanhar em sua jornada, Timóteo já começava, irmãos, a ajudar o apóstolo a fortalecer a fé das igrejas. Mas agora Timóteo, irmãos, estava responsável, seria colocado como líder da igreja, como pastor, como guia da igreja. Então surge uma pergunta: como Timóteo poderia ser um exemplo de fé para aquela igreja? Porque agora ele seria o líder da igreja. Lá no capítulo 4, no versículos 6 e 7, Paulo diz a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas,
exercita-te pessoalmente na piedade, e assim ele descobre. Para que Timóteo, irmãos, fosse um exemplo de fé, ele deveria se dedicar, irmãos, à leitura da palavra de Deus e rejeitar tudo aquilo que não edificava a sua fé. Além disso, a leitura e a exposição da palavra de Deus na igreja deveriam ser práticas constantes no ministério de Timóteo. As pessoas veriam a fé dele, irmãos, por meio do exercício do seu ministério e comprometimento e dedicação com Deus. E por meio de sua vida piedosa, a igreja, irmãos, ele deveria ser um exemplo na fé. E por meio da sua vida, as pessoas o respeitariam, quando ele se tornaria padrão também na fé. Um exemplo na fé. Num mundo que a fé das pessoas, irmãos, estão fraquejadas, há muitas pessoas machucadas, irmãos. O que o mundo carece hoje não é pessoas poderosas, mas pessoas que são padrão, que são exemplos de fé, que ainda pregam um evangelho fiel e dizem: Deus ainda está no controle, Deus não desistiu de nós, Deus está voltando. É isso que o mundo carece, de pessoas que defendem a fé, mesmo em períodos que nós não compreendemos, pessoas que permanecem firmes na fé. Por isso, precisamos transmitir, irmãos, o Evangelho não somente por meio de palavras de ensino, como eu disse antes, mas também com a nossa vida e conduta íntegra diante da sociedade. Mas para que possamos, irmãos, tornarmos exemplos de fé, precisamos todos os dias nos alimentar diariamente da palavra de Deus, pô-la em prática não somente dentro aqui da igreja, mas aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na nossa casa, aonde Deus nos enviar. Precisamos ser exemplos de fé, seja a igreja liderando, seja liderando células, seja nos afazeres diários, para que as pessoas vejam as nossas obras, vejam o nosso procedimento, e da mesma forma que aconteceria com a igreja, que Timóteo lideraria, eles veriam a fé de Timóteo e se fortaleceriam. As pessoas possam ser fortalecidas e continuar crendo que Deus ainda sabe, que Deus está no controle. Amém? Quinto conselho, irmãos, que Paulo dá a Timóteo: seja exemplo na pureza. No final do versículo diz aí, né? Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e no final na pureza. A vida de santidade de Timóteo, irmãos, deveria ser um referencial para a igreja e para a sua própria geração. Apesar da sua pouca idade, irmãos, Timóteo deveria mostrar que tinha maturidade para instruir a igreja a respeito de santidade e pureza. Ele deveria demonstrar que possuía domínio próprio em relação à sua carne. No capítulo 3, versos 2 e 3, Paulo aconselha dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não avarento, que governe bem a própria casa. Esses requisitos, irmãos, que Paulo diz a Timóteo, eram necessários para a escolha de novos líderes da igreja. Mas antes de Timóteo exigir isso, ele deveria ser exemplo de santidade para os obreiros. Timóteo tinha que se tornar padrão de santidade para aqueles obreiros. Isso não quer dizer aqui, irmãos, que Timóteo nunca mais pudesse pecar, porque isso, biblicamente falando, é impossível. A própria palavra de Deus diz que aquele que diz que não comete pecado faz de Deus mentiroso, e a verdade não está nele. João capítulo 1, verso 10 está escrito isso. Mas ele deveria, sim, irmãos, preservar a comunhão com Deus e procurar se apresentar a Deus aprovado, reconhecendo diante de Deus suas fraquezas e faltas para receber o socorro de Deus em momento
oportuno. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versos 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então até aqui ele vai dizer que nós não temos no céu um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Porque Cristo, quando esteve aqui, ele foi tentado em todas as coisas semelhante a eu e a vocês, mas com uma diferença: sem pecado. E ele continua: acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que dá confiança de eu e você chegar diante de Deus para confessar os nossos erros, as nossas falhas? É porque o nosso sumo sacerdote esteve aqui e sabe do que você passa. E por causa dele saber, ele fala: pai, eu sei o que ele passa. E Deus te fortalece para que você permaneça firme, permaneça em santidade. Dizem que é melhor você confessar tentação do que o pecado. E Deus te fortalece para que você vença toda a sua fraqueza. Se errou, peça perdão a Deus, porque esse sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Outro texto diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Nós temos um Deus misericordioso, irmãos, que não está pronto para nos julgar, mas para nos socorrer em ocasião oportuna. Mediante esse texto, irmãos, vemos que podemos nos tornar exemplos de santidade para os fiéis, desenvolvendo a nossa santidade, confessando os nossos pecados e buscando o socorro de Deus, que se compadece de nossas fraquezas, para que assim, irmãos, podemos ser modelos de igreja. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo o seguinte, com a mesma pergunta que eu fiz no começo: como podemos ter uma igreja sadia e abençoada? Devemos, irmãos, primeiro zelar pela autoridade da Bíblia, zelar pelo ensino bíblico, estudo bíblico. A palavra de Deus jamais deve deixar de ser ensinada na igreja. E além disso, irmãos, o Evangelho deve ser visto não somente nas nossas pregações, mas também na nossa própria vida. O apóstolo Paulo, em outra palavra, ele vai dizer assim, que nós somos cartas abertas. As pessoas precisam ler o Evangelho através da nossa vida. Mas para que isso ocorra, irmãos, devemos nos tornar exemplos na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, precisamos, antes de fazer a obra, ser padrões dos fiéis. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor abençoe a igreja, para que se tornemos todos nós padrão dos fiéis. Amém? Wilson? Vamos louvar o Senhor? O poder é imensurável e não há espaço pelo agir. Um simples toque de tuas mãos é capaz de renovar todo o meu ser, tudo que sou. O poder é imensurável e não há espaço pelo agir. Um simples toque de tuas mãos é capaz de renovar todo o meu ser, tudo que sou. Com teus olhos
Teu poder é imensurável e não há limite para o teu agir. O simples toque das mãos é capaz de renovar todo o meu ser, tudo que sou. Permita-me ver com teus olhos e contemplar com a visão da fé tudo aquilo que o Senhor tem pra mim. Em todas as meus ouvidos ouvirão o que está preparado para nós. Os céus irão se abrir e o momento certo, todas as promessas que Ele falou vão se cumprir. Em todos os meus ouvidos ouvirão o que está preparado para nós. Os céus irão se abrir e o momento certo, todas as promessas que Ele falou vão se cumprir. Amém. Que todos nós possamos se apresentar diante de Deus aprovados. Amém. Glória a Deus. Depois que vamos se sentar um minutinho. Temos alguns recadinhos. Um dos recados que eu tenho para a igreja, para os irmãos, principalmente para a liderança. Nós teremos em novembro, vamos marcar ainda a data, né, mas em novembro nós teremos reunião da liderança. Amém? Essa reunião já faz tempo que está sendo, precisando ser marcada e nós ainda não tínhamos conseguido, né, até agora. Mas em nome de Jesus nós queremos fazer essa reunião, né? E essa reunião também, um dos motivos é para nós fazermos planejamento, né, para o próximo ano, estar ordenando algumas coisas aqui, né, na questão da liderança da igreja. Então todos os irmãos que têm liderança, né, líder de grupos de louvor, de jovens, ministério infantil, todos os irmãos que são líderes de algum ministério, né, ministério de louvor. Então, assim, a liderança vai precisar estar presente. Amém? Irmãos que são diáconos ou que estão, né, em período probatório para o diaconato também vão participar dessa reunião. Amém? Então, depois eu vou colocar os nomezinhos das pessoas, todos os irmãos que devem participar dessa reunião. Então, essa reunião vai ser feita em novembro. Eu estou pensando em nós fazermos no domingo. Então, a gente faz o culto de manhã, almoça na igreja e faz a reunião na parte da tarde. Porque eu tenho visto que os irmãos têm muita dificuldade de fazermos reunião na semana. Então, eu queria que os irmãos estivessem depois conversando comigo, né, e pudessem estar vendo isso aí, essa questão. E aí vamos precisar de pessoas para fazer o almoço se for no domingo. Amém? Então esse é um dos anúncios. Outro anúncio é que nós estamos já chegando no final do ano. Nós queremos fazer um culto especial de final do ano. Então nós queremos estar planejando também esse culto especial de final de ano. Amém? Já vamos planejar, já começar a planejar para termos um culto realmente abençoado, né? Estamos pensando também em fazer um outro local. Então a gente precisa se organizar para isso, tá bom? E também, irmãos, me procurem para que nós estamos aí, né, à disposição dos irmãos para fazer o Léo. O Léo ele é feito às quintas-feiras, tá? Na casa dos irmãos. Então nós estamos à disposição, né? O irmão que desejar fazer lá um culto, né, de louvor, adoração, edificação, né?
nos procurem, tá bom? Para que possamos estar marcando. Se não for possível na quinta, a gente vê a data que é melhor, que vai se encaixar com a disponibilidade dos irmãos. Amém? Então nós estamos aí aguardando os irmãos nos procurarem e falar: não, minha casa está à disposição, pode fazer lá em casa. A gente vai marcar, vamos fazer no Léo na sua casa. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, né? Que não teve que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos fazer a obra do Senhor, né? Essa palavra foi pregada, que palavra maravilhosa, né? Aquele rapaz, aquele moço da lista de Schindler, ali chorou porque ele podia ter feito mais, ele podia ter feito muito mais para salvar aquelas vidas. Quantas vidas estão hoje perecendo sem conhecer Jesus? Você pode fazer muito mais. Será que seu coração tem doído para essas pessoas que estão perecendo sem conhecer o Senhor Jesus? Você possa colocar à disposição, né? Abrir a sua casa para que você receba ali uma célula, um Léo, para que possa estar, através da sua vida, através da sua casa, estar ganhando vidas para Jesus. Aquele homem abriu a empresa dele. Ele abriu a empresa dele ali para receber aqueles vários judeus que estavam, né, condenados à morte. E ele salvou muitas vidas. Que você possa abrir o seu lar e que através da sua vida, através da minha vida, da nossa vida, nós possamos salvar muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? E que Deus nos dê uma semana de paz. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, ó Senhor, por este culto. Te louvamos porque o Senhor tem falado nos nossos corações. Te louvamos, Pai, pela tua palavra que foi ministrada. Te louvamos pelos louvores que foram ministrados. Te louvamos, Pai, por cada um dos teus filhos, ó Pai, que se dispuseram no coração, ó Deus, de estar na tua casa, priorizando o teu reino, priorizando, Senhor, a tua vontade, Pai, na sua vida, Pai Santo. Deus, que a tua graça, Pai Santo, que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja aqui conosco, Pai. Que a tua igreja, em toda a superfície da terra, em nome de Jesus nós te pedimos isso. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Os jovens, né? Eu vou falar com os jovens. Amém? Então os jovens aguardam para falar com a Mel. Amém? Em nome de Jesus.